Tá, vamos seguindo o conteúdinho, vamos falar sobre blockchain do Bitica. Vamos falar? Vamos. 2 satoshis por virtual byte para você inserir uma transação no próximo bloco do Bitcoin. Você vai pagar cerca de 19 centavos. Se você quiser ou puder esperar alguns blocos, você vai pagar meio satoshi por virtual byte. E aí, cara, eu quero mostrar para você um dado. E acho que ninguém falou sobre isso, eu vi isso hoje. A gente está no menor nível de taxas pagas em Bitcoin na história do Bitcoin, na história da rede. Só perde para meados de 2009 e 10. Desde 2011, ou seja, iniciozaço do Bitcoin, nunca se pagou tão pouca taxa como hoje. Eu quero mostrar. Antes de te mostrar, eu quero te mostrar a quantidade de blocos diariamente no Bitcoin, tá? Ontem nós tivemos 131 blocos minerados. Anteontem nós tivemos 141. Dia 153, dia 130, um dia maior aqui 156, outro dia 143. Mas você vê que desde 2016 a gente tem uma média de blocos minerados por dia, que dá 150, 140, 148, 150 e tal. Como que a gente chega nesse cálculo? É um cálculo matemático. Eu já olho aí, Thiago, pra gente não perder o raciocínio. Como é que a gente chega nesse cálculo? Cara, a gente sabe que cada bloco do Bitcoin, ele acontece a cada 10 minutos. Tá mostrando aqui 16 minutos, provavelmente é um bug aqui do mempool.space, ou ele tá pegando as últimas 24 horas e agora tá um pouquinho mais tardio, né, os envios. Mas, em média, um bloco acontece a cada 10 minutos. Se você pegar 10 minutos e dividir por 24 horas, que a gente tem no dia, né? Então, 24 vezes 60, divide por 10, você vai chegar em 144 blocos, né? 144 vezes que o Bitcoin minera um bloco na média. Então, você olha aqui, principalmente a partir de 2022, 21, 18, né? Quando o Bitcoin fica mais consolidado, você tem essa média, 144 blocos por dia. Tem um dia que ele bate 154, tem um dia que bate 135, tem outro dia que vai 160, mas na média aqui, a gente tá nesses 144 blocos aqui, né? E aí, cara, eu quero mostrar isso aqui pra você, cara. Esse gráfico aqui é a quantidade de taxas por bloco. E aqui ele tá falando em Bitcoin, 0.02. Olha esse gráfico. Olha só aqui embaixo, 2011, 2012, 13, 14, 15, até o presente momento, 2026. Olha como isso aqui tá caindo, né? Olha como isso aqui tá caindo. Topo em 2017, 18 e foi caindo até agora. Quando a gente pega 2011, a gente tinha 0.03 Bitcoin de taxa por bloco. Isso aqui é média, né? Claro que é média, é uma média. Então, obviamente, tem bloco um pouquinho mais, tem bloco um pouquinho menos, mas na média, né? Legal. Cara, a gente tá no menor nível de taxas pagas por bloco da história. Claro, a gente vai tirar aqui 2009, 2010? Vai. Por quê? Porque, ninguém usava essa merda, né? 2011 também ninguém usava, 2012 também ninguém usava. E hoje, a taxa paga pro minerador por bloco é menor do que no iniciozinho da rede. Que louco, né? E aí eu vou abrir esse outro gráfico, que ele é meio que espelhado, mas ele mostra as taxas pagas por dia, tá? Então, eu posso colocar as taxas pagas em dólar, mas primeiro vamos colocar as taxas pagas em Bitcoin. Então, olha só. Por dia, em 2018, nesse pico, pagava-se por dia 727 bitcoins de taxa. 727 bitcoins de taxa. Agora, em 2024, nesse pico, teve um dia que a gente pagou 265,7 bitcoins de taxa. Olha como é que tá agora. 2 bitcoins e meio de taxa. Olha isso aqui, cara. Olha como vem caindo. Nesse momento, no último dia que nós tivemos aqui, no dia 7, o último dia que a gente tem aqui é dia 8. Hoje. 2,5 bitcoins pagos em taxas. Que louco, né? Se você pegar aqui 2011, mais ou menos abril de 2011, a rede, né? Pagava 4,5 bitcoins de taxa. Ó, se você pegar março de 2011, pagava 3 bitcoins de taxa. Se você pagar março também de 2011, aí estava acima de 3. Agora,
a gente está pagando 2 bitcoins. Qual que é a diferença? A diferença é que em 2011 um bitcoin valia meio dólar. Agora ele vale 90 mil dólares. Então, mesmo assim, então quando a gente fala a taxa dolarizada hoje, obviamente, ela é muito maior do que você pagava em 2011, que ó, era 4 dólares por dia de taxa. Eram 200 dólares por dia de taxa. Hoje, a gente está pagando 225 mil dólares em taxas, mas já chegou a 7 milhões de dólares, já chegou a 11 milhões de dólares, né? Então, dolarizadamente falando, porque o Bitcoin está mais caro, óbvio, você tem uma taxa maior que 2011, muito maior. Mas, quando você fala de taxas em Bitcoin, a gente está num dos menores níveis da história. E dá para ver que está caindo, cara. Olha só, é uma tendência de queda. Concorda? Concorda que é uma tendência de queda nas taxas pagas por bloco? É uma tendência de queda isso aqui. Louco, né? Então a gente está basicamente nos menores níveis da história a usabilidade do Bitcoin. E isso é bom ou isso é ruim? Fala aí pra mim, turma. Isso é bom ou isso é ruim? O que vocês acham? Isso é bom ou é ruim? Eu não sei, cara. Eu só sei de uma coisa. O que parou, amor? Eu não sei, cara. Eu só sei de uma coisa. A gente tá com o Bitcoin a 90 mil dólares, ou nas proximidades de 90 mil dólares. E a gente tá com a menor usabilidade da história. Ou uma das menores usabilidades da história. Cara, isso é excelente, porque uma coisa é a gente falar o seguinte, cara, ninguém tá usando e o Bitcoin tá num puta de um bear market acentuado. Ó, o Bitcoin não parou de cair e ninguém tá usando a porra do Bitcoin. Ou aqui, ó, cara, isso aqui é fundo do fundo 2018, não tem ninguém usando Bitcoin. Não, a gente tá falando do Bitcoin agora 89, né? Vamos arredondar aqui, 90 mil dólares. É o maior valor da história. Porra, nem imaginava que um dia o Bitcoin pudesse bater 90 mil dólares. E a galera tá usando muito pouco. O que mostra que o varejo tá usando cada vez menos o Bitcoin. Quem participou dessa alta muito forte, na minha visão, são os institucionais. Agora, tem outra coisa que a gente tem que falar, que é o seguinte. Muito se acreditou no Bitcoin como uma moeda. Então, as pessoas utilizariam como moeda. Só que essa tese, eu não vou dizer que ela foi derrubada, seria muito forte dizer isso. Mas essa tese, ela fica um pouco desestabilizada quando a gente fala que nós temos criptomoedas melhores para pagamento. Por exemplo, a stablecoin. Ah, Felipe, mas a stablecoin, ela reforça o Estado. Ah, beleza, pode ser. É um critério que você pode usar que é válido. Mas a stablecoin, ela é muito mais rápida, barata e como unidade de conta é muito mais fácil você fazer conversão. Então a galera hoje tá preferindo utilizar stablecoin do que utilizar o próprio Bitcoin. E aí a gente vai ver cada vez mais o Bitcoin sendo usado como um ativo de reserva de valor e que nós vamos entrar na sequência daqui a pouco como um ativo de geração de valor. Certo? Então, por exemplo, o que é uma reserva de valor? Uma reserva de valor é algo, como o nome diz, que tenha valor, que tenha liquidez, que tenha baixa volatilidade, e isso o Bitcoin não tem baixa volatilidade, ele sobe muito quando ele sobe, ele cai muito quando ele cai. Então a volatilidade do Bitcoin não é baixa, mas ele tem um upside muito alto. Logo, as pessoas gostam do Bitcoin, apesar dessa volatilidade para reserva de valor. E essa é uma característica da reserva de valor, né? Ela tem que preservar valor, ela não tem que ganhar valor. Só que a galera tá gostando do Bitcoin como reserva de valor porque ganha muito valor. Você recupera muito a inflação fiduciária tendo Bitcoin, né? Então, o pessoal fecha um pouco os olhos para a volatilidade, abrindo os olhos para um upside muito grande, né? Que é o Bitcoin até hoje. Beleza. Então, o Bitcoin ele é usado para basicamente 3 coisas. E agora a gente achou mais uma quarta opção para ele. Então, primeira coisa, cara, moeda. Segunda coisa, meio de unidade de conta. Essas duas, elas meio que andam juntas. Né?
E aí a gente teria o quê? Então vamos colocar, vamos tirar essa, vamos colocar como uma coisa só. Bitcoin como moeda, ou seja, trocar no dia a dia. Dá para usar? Dá. Eu já fiz? Já. Vou fazer? Vou. Faço? Faço. Porém, você tem alternativas melhores, que é a própria stablecoin. Tá bom. Segundo uso para o Bitcoin, ele é valor especulativo. Então, ele faz trade, né? Então, você compra hoje por 90, quer vender a 100, ganhou dinheiro. Vendeu a 90, recomprou a 50, ganhou dinheiro. É assim que funciona. Então, ele também tem valor especulativo. Terceiro uso para o Bitcoin, reserva de valor. Então, é manutenção do meu poder de compra. Eu não acho que o dólar vai subir de valor, eu não acho que o real vai subir de valor, eu não acho que o euro vai subir de valor, então eu tenho o Bitcoin para preservar o meu trabalho, o meu esforço, o meu tempo de vida, né? Então eu tenho o Bitcoin como reserva de valor. E agora, bichão, nós estamos arranjando uma quarta usabilidade para o Bitcoin. Então, moeda, valor especulativo, reserva de valor. Qual que é a quarta opção que a gente tem para uso do Bitcoin? Geração de valor. Então, e qual que é a diferença da reserva de valor para geração de valor? A reserva de valor é algo que eu vou ter liquidez se e quando eu precisar. Então, vamos supor, eu tenho um Bitcoin guardadinho, comprei lá atrás, comprei, sei lá, a 10 mil dólares, hoje ele tá 90, pô, tenho 9 vezes de lucro, né? E aí, tá aqui na minha carteirinha. Só que eu, sei lá, deu uma dor de barriga, eu preciso comprar um remédio e eu não tenho dinheiro e não quero pagar empréstimo no banco. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá, vender o meu Bitcoin, resolver o meu problema, seja ele qual for, e eu tenho ele como uma reserva. Ele preservou o valor para mim. E quando eu precisei usar, seja para uma dor de barriga, ou seja porque eu preciso comprar um carro, comprar uma casa, não importa, ele serviu para mim como uma reserva de valor. Isso é a reserva de valor. Agora, nós temos outra possibilidade, que é a geração de valor. É você poder usar o teu Bitcoin para gerar valor, inclusive gerar fluxo de caixa para você. Que é o que a gente fala muito sobre o DeFi. Não existe só o DeFi, existem as corretoras centralizadas que fazem isso com juro maior. Existem bancos, o JP Morgan já está fazendo isso. O JP Morgan permite que, se você tiver 10 Bitcoin ou mais, deixar esse Bitcoin com eles como garantia e pegar empréstimo lá no banco deles. Que é basicamente o que o DeFi faz. Qual que é a vantagem? Vantagem tributária e soberania, né? Então, no DeFi, ninguém está me reportando, ou seja, isso fica a meu cargo, ninguém está me reportando sumariamente. E eu tenho a soberania de não pegar o meu dinheiro e passar para um terceiro. Eu estou na minha carteira, negociando diretamente com um contrato inteligente. Então, quando a gente fala de geração de valor, significa o seguinte: cara, você pode pegar o teu Bitcoin, emprestá-lo e ganhar um rendimento pequeno, mas você ganha um rendimento por isso, ou seja, você ganha uns satoshinhos no final do ano por conta disso, e com isso você deu uma garantia para pegar algo emprestado. Cara, isso é muito foda, cara. Como que seria gerar valor com Bitcoin? Exatamente dessa forma. Eu posso pegar meu Bitcoin, dou como colateral, e pego o dólar, por exemplo, para gerar valor. Ou pego outra moeda para fazer DeFi, por exemplo, para especular airdrop. Por que não? Certo? Eu posso fazer isso, não posso? Eu posso gerar valor com o meu Bitcoin. Como que eu faço isso? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha telinha aqui. Como que a gente faz isso, turma? Como que a gente faz isso? Deixa eu limpar tudo aqui, ó. Apaga tudo. Já tem um Ctrl A para selecionar tudo, né? Pronto, apaguei. Acho que apaguei. Pronto. Vamos lá. Como que eu gero valor? Como que eu gero valor? Você tem várias possibilidades. Por exemplo, tem uma galera que gosta de farmar airdrop. E eu sou um deles. Atualmente, já tem mais de ano que eu não tenho farmado nada de airdrop. Mas, cara, ganhei dinheiro pra cacete farmando airdrop. O que dá pra você fazer? Vamos supor, eu tenho Bitcoin, né? Eu tenho Bitcoin. Se eu vender ele, eu fiquei sem nada. Eu ganho dinheiro, que eu tive o lucro, mas eu fico sem o Bitcoin. E a gente sabe que ficar sem Bitcoin a longo prazo é um crime para sua carteira, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso deixar o meu Bitcoin como um colateral
Vou botar aqui, ó, Colate. E eu posso gerar valor com esse colateral para que eu possa pegar emprestado, por exemplo, eu dou sempre o exemplo de USDT, de Tether, né? Mas vamos dar um exemplo diferente? Eu posso pegar, olha que loucura, Ethereum emprestado. Então, vamos supor, eu deixo 0,1 Bitcoin de colateral e pego, por exemplo, um Ethereum emprestado. Só para a gente fazer conta redonda, tá? Tem que ser fiel nos valores. Então, eu deixo 0,1 Bitcoin de colateral e esse 0,1 pode ser 0,05, tá? Eu só estou dando exemplo aqui. Eu deixo um Bitcoin de colateral e pego um Ethereum. Com esse um Ethereum, eu posso chegar, por exemplo, numa aplicação que esteja participando de airdrop, ou que eu estimo que tenha um airdrop, por exemplo, uma que você faça staking líquido ou restaking de Ether. Por exemplo, eu fiz muito isso aqui. O que eu fazia? Eu ia lá na Venus, deixava Bitcoin de colateral, pegava Ethereum, certo? Esse Ethereum eu joguei na Renzo, eu joguei na EtherFi, joguei na Renzo, joguei na EtherFi, joguei... Porra, nem lembro mais, mas foram tantos, né? Documentei tudo isso em airdrop. E aí o que acontece? Eu continuo com o meu Bitcoin e eu não tenho Ethereum. O Ethereum não é meu, ele é emprestado, eu tenho que devolver esse Ethereum. Então eu ia lá farmar o airdrop. O airdrop da Renzo, devo ter farmado uns 4 meses. Da EtherFi, uns 5 meses. E aí, quando saiu o airdrop, eu pegava o próprio Ethereum, devolvia e recebia o dinheiro do airdrop, do meu farm do airdrop. Isso aqui é uma outra coisa que eu fiz o ano passado, e em janeiro do ano passado, dezembro do ano retrasado, janeiro do ano passado, eu ganhei 10 Ether de lucro. Eu tive 10 ETH de lucro. Como estava rolando muito farm de airdrop, a Pendle, que é uma empresa de tokenização de yield, estava antecipando esse yield do airdrop. Então, o que eu fiz? Eu deixava Bitcoin colateralizado na Venus, pegava Ethereum na Venus. Caramba. Ué? Ah, peraí. Eu pegava Ethereum na Venus, jogava esse Ethereum, comprava os stake líquido e restake da Renzo, da EtherFi, da Swell, entre outros, certo? Aí eu pegava esse restaking líquido ou esse staking líquido, mas todos esses que eu citei são restake, tá? O que eu fazia? Eu ia lá na Pendle e jogava lá no PT deles lá. Alguns, e eu mostrei isso aqui ano passado, alguns naquele momento estavam pagando 50% a 60% por ano. Tudo bem que eram vouchers menores, era 2, 3 meses, mas era o equivalente a 50% a 60% por ano. Terminado o prazo, eu ia lá, devolvia o Ethereum, e o ano passado, janeiro do ano passado, eu tive 10 ETH de lucro, fazendo exatamente isso. Com um detalhe, esse Ether que eu fiz essa brincadola toda não era meu. Eu peguei emprestado. Eu dei Bitcoin como garantia, peguei uns Ether emprestado. Cara, eu cheguei a ficar com 50 Bitcoin na Renzo. Desculpa, 50 Ethereum na Renzo. Lembra que o Ethereum tava mais barato, né? Tava $2.000 e tal. Mas eu cheguei a ficar com 50 Ethereum na Renzo. Dessa forma, colateralizava Bitcoin, pegava Ethereum, botava na Renzo, esse PT jogava na Pendle e no final de um bom tempo, de uns 6 meses, eu cheguei a ganhar 10 Ethereum de lucro. Isso foi iniciozinho do ano passado, finalzão do ano retrasado. Finalzão de 2024, início de 2025. Sacou a ideia? E aí eu consegui. Então, respondendo a tua pergunta, né? O que eu fiz aqui? Eu gerei valor com o meu Bitcoin. Então, o Bitcoin, ele não é mais só um ativo que você compra e vende, vende e compra, ou pode pagar um produto. Ah, eu quero vender um carro, eu aceito Bitcoin, então vai lá e compra o carro pelo Bitcoin. Não, 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 não. Agora, ele é um ativo gerador de fluxo de caixa. Só tem que saber usar a ferramenta. Só tem que saber usar a ferramenta. E, cara, essa é
uma possibilidade que você pode fazer. Pega Bitcoin, deixa como colateral, joga, pega Ethereum no Money Market, vou botar aqui MM, né? Money Market. E aí você vai fazer o que você quiser. Vai farmar airdrop. Na Renzo, na Etherfi, esses airdrops acabaram, né? Na Swell, na Blackwing, foram tantas, cara. Naquela outra, na Karak, foram tantos que eu farmei. E aí eu jogava, e eu ia empilhando o risco e ganhava dinheiro. Pô, tirar 10 Ethereum, velho. 10 Ethereum, cara, foi meu lucro do primeiro semestre inteiro. Pô, paguei minhas contas do primeiro semestre inteiro do ano passado, mais do que o primeiro semestre, só com isso, cara. Só com isso. E detalhe, eu não tinha Ethereum. Na verdade, tinha um pouquinho, mas eu não tinha Ethereum. Eu ganhei esse Ethereum. Você tá entendendo? Gerando valor com o meu Bitcoin. Cara, isso é muito forte. Quando você entender isso, velho, o jogo muda. O jogo muda. Não, com esse exemplo que eu tô usando aqui, não. Quando você entende isso aqui, o jogo muda. Por quê? Você não tem mais um ativo que você só vai olhar para a carteira e ficar feliz quando sobe e ficar triste quando cai. Não, você vai olhar e ficar feliz na tua carteira quando sobe e vai ficar triste quando cai, só que agora tu vai ficar mais feliz ainda quando sobe e também muito feliz quando cai, porque você conhece o DeFi. Quando cair, você vai ficar muito feliz. Quando cair pra caralho, você vai usar o teu próprio Bitcoin para comprar mais Bitcoin. E como transformar esses Bitcoins em embrulhados? Eu ensino no DeFi do zero. Bem fácil, tá? Bem fácil. Direto nos apps ou P2P para DOL primeiro? Você pode fazer das duas formas. Direto nos aplicativos, eu ensino, e você pode usar os P2Ps ninjas, por exemplo, para fazer também. Falou, ó, gente, você tem embrulhado aí de Bitcoin, eu te entrego Bitcoin em rede Bitcoin? O cara fala, tem. Aí você vai lá e troca com ele. Ou o contrário. Gente, eu tenho embrulhado aqui, eu quero voltar para Bitcoin, você troca comigo. Eu já fiz isso várias vezes. Ó, eu tenho embrulhado aqui de Bitcoin. Eu quero entrar, eu quero voltar para Bitcoin. Alguém quer? Aí o cara quer entrar, manda para você o Bitcoin, rede Bitcoin, e você manda o embrulho para ele, um para um, fica todo mundo feliz. Show de bola, turma. Então, cara, entendeu isso aqui, velho? O cara que entendeu isso aqui, ele ficou rico, cara. Ele nem sabe, mas ele tá rico. É questão de tempo agora. Por quê? Porque o teu Bitcoin, no longo prazo, tende a valorizar muito. E você, quanto mais tempo passar, mais dinheiro você vai fazer com isso. Sua mãe, seu pai, sua avó já deve ter falado isso, já deve ter ouvido isso aí de alguém da sua família. Dinheiro chama dinheiro, dinheiro traz dinheiro, dinheiro faz dinheiro. Você já viu isso, essa frase, não viu? Essa expressão? Pois é, o dinheiro chama dinheiro. E o Bitcoin chama Bitcoin, filho. O Bitcoin chama Bitcoin. Alguma dúvida sobre isso, turma? Alguma dúvida pra gente complementar isso aqui? E veja, eu tô falando aqui pra você, dar o Bitcoin como colateral. Mas não é só o Bitcoin como colateral que a gente pode dar. A gente também pode dar Ethereum como colateral e pegar outro ativo emprestado. A gente pode dar XRP como colateral e pegar outro ativo emprestado. A gente pode dar o SDT como colateral e pegar algo emprestado. Ou até mesmo, olha que negócio legal que dá para fazer. E aí é um caso específico do cara que está dolarizado, ele está em USDT ou está em USDC, e ele está esperando uma queda do Bitcoin, correto? Para poder recomprar. Então veja, o cara tem o USDT, ele vendeu o Bitcoin lá em cima, tô dando exemplo, né? O cara vendeu e tá com STT na carteira. Ele pode deixar na carteira e ficar paradinho. Ou ele pode pegar e emprestar, por exemplo, para Aave, ou para Venus, ou para Compound, ou para Morpho, etc. E aí ele vai receber um rendimento anual para fazer hold de USDT e esperar o Bitcoin cair. Dependendo do tempo, vai te pagar 3%. Dependendo do tempo, vai te pagar 4%. Dependendo do momento, vai te pagar 6%. Depende, né? Essa taxa varia. Mas entre deixar paradinho na carteira e não receber nada, e deixar na Aave e receber 5% no ano, porra, é mais dinheiro que você vai ter para você poder comprar o Bitcoin quando o Bitcoin cair. Sacou a ideia? Sacou a ideia, turma?
Isso. Hoje na Aave tem a possibilidade de você colocar stop loss. E na verdade não é nenhum stop loss, né? Você converte para outro ativo. Inclusive, essa aqui é uma opção. Que bom que você falou sobre isso. Isso aqui é uma opção para você poder comprar Bitcoin barato caso aconteça. Vamos supor, suponhamos que você deixe Bitcoin como colateral, tá? E o Bitcoin hoje, vamos supor que ele tá, só pra gente fazer conta redonda, tá? Ele tá 100 mil dólares. Certo? E aí você foi lá e botou um Bitcoin, que hoje vale 100 mil dólares, deixou de colateral. Aí veio aqui e pegou dólar, por exemplo. Não sei quanto. Foi aqui e pegou dólar. Beleza. E aí, você tá com medo do Bitcoin cair. O Bitcoin tá caindo, ele caiu de 100 para 90. Caiu para 80, você tá com medo. Sabe o que você pode fazer? Você vai na própria Aave e faz a seguinte ordem. Você vai lá e faz uma ordem. Ó, se por acaso o Bitcoin cair para 80, então você põe lá um if lá. Se por acaso o Bitcoin cair para 80 mil dólares, eu quero vender tudo, por exemplo, para o USDT. Por exemplo. Aí o Bitcoin tá lá em 100, subiu para 110, 120, aí começou a cair. 120, 110, 100, 90, 80. Chegou em 80, o que ele vai fazer? Ele vai trocar esse teu Bitcoin por USDT. Agora você tem 80 mil USDTs. E aí o Bitcoin pode continuar caindo. Aí cai para 70, cai para 60, cai para 50. Chega um momento que você fala assim, legal, Bitcoin tá 50 mil. Você troca esse USDT direto na Aave, dando garantia, pegando esse USDT emprestado, não precisa mexer nada aqui. Você troca esse 80 mil USD, sei lá, quando chegar em 50, por 1.2 Bitcoin, por exemplo. Dessa forma, você entrou com um Bitcoin, que na época valia 100 mil dólares. Quando ele começou a cair, você trocou por USDT. Você pegou emprestado o dólar para fazer outra coisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o cu não tem nada a ver com as calças. O que você está usando para farmar airdrop, para gerar pool de liquidez do DeFi, para pagar suas contas, tá lá, tá parado lá, fazendo o que você quiser. E eu tô falando sobre essa operação. Você entrou com um Bitcoin que valia 100 mil dólares. Quando começou a cair, você fez lá uma ordem, como se fosse um stop loss, né? Para que se ele chegasse em 80, você troca tudo por USDT, por exemplo. E aí foi caindo, quando chegou em 50, você trocou todo esse USDT por Bitcoin. Você ganhou dinheiro. Você ganhou Bitcoins e pegou um ativo emprestado. Dúvida? Sempre vende tudo ou pode ser parte? Pode ser parte ou tudo. Você pode vender 100% ou você pode vender um percentual. Você coloca na ordem. Nessas ordens. Qual que é o problema? Ainda é muito novo. As ordens de swap limite, elas ainda não estão muito boas. Então, carece um pouquinho mais de tempo para isso aqui estar 100% tinindo. Isso, dessa forma você está ganhando as quedas. Claro, você entrou com 100 mil dólares. Entrou com 100 mil dólares, correto? Agora você tem 50 mil dólares, mas você tem mais Bitcoin do que você tinha. Quando o Bitcoin voltar a 100 mil dólares, você já não tem mais 100, você tem 120, porque você tem 0,2 Bitcoins a mais. Ou seja, você ganhou mais quantidade de satoshis na baixa, sem vender, sem precisar informar para o Tachad, sem passar por corretora, tudo isso na tua carteira, conectada com um contrato inteligente da Aave, por exemplo. Tô falando aqui Aave, mas pode ser outra, tá? Pode ser a Morpho, por exemplo. Sacou a ideia? Então, assim, entendeu a parada? Entendeu a parada? Cara, isso aqui é riqueza, velho. É riqueza. Por isso que quando a turma fala hoje pra mim, Felipe, eu devo vender Bitcoin quando ele tá caro, quando ele tá barato, eu tenho que sair do mercado quando o Bitcoin sobe, quando ele faz um topo, e eu só entro quando... Não, cara. Não. Hoje eu tenho uma regra, e eu uso pra mim, se você vai usar ou não, não tem nada a ver com isso. Mas hoje, na minha cabeça, está proibido. Vender Bitica. Tá proibido vender Bitcoin, porque não faz mais sentido hoje eu entrar numa corretora, eu acho que vai cair, vou vender, não faz mais sentido, cara. O que eu acabei de te mostrar, não faz mais sentido você vender Bitcoin.
Porque vendeu na corretora, vai pagar imposto, ganho de capital, lucro, se for acima de 35 mil, e etc, etc, vai ser reportado, paga taxa, etc, 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 né? Que você já conhece. Agora, se eu consigo pegar o meu Bitcoin e gerar valor com ele, por que eu vou vender Bitcoin? Qual que é o sentido eu vender Bitcoin? Se eu consigo usar ele na alta para me financiar e na baixa para, além de me financiar, comprar mais Bitcoin. E aí vem um negócio que ninguém fala, e eu já vou te antecipar. E daqui a pouco vai estar todo mundo falando exatamente o que eu tô falando, que é o seguinte: se eu botei na minha cabeça que é proibido vender Bitcoin, se você botar na sua cabeça que é proibido vender Bitcoin, se o Zé das Corve botar na cabeça dele que tá proibido vender Bitcoin, e ninguém mais vender Bitcoin porque a galera tá fazendo isso aqui, o que acontece com o preço do Bitcoin? Explica pra mim. Se todo mundo que tá com medo de vender porque o preço do Bitcoin vai cair, parar de vender porque agora o cara quer que se foda se subiu ou se caiu. Porque se subiu, ele se financia mais. Se caiu, ele compra Bitcoin barato. O que vai acontecer com o preço do Bitcoin no médio para longo prazo se todo mundo entender essa mensagem que eu tô te falando? Fala aí no chat pra mim. O que vai acontecer se todo mundo parar de vender o Bitcoin porque foda-se se subiu ou caiu? Eu vou usar ele como colateral. Eu vou usar ele como garantia. É Marte. É Lua. É Lua. Então, veja. É você usar o teu Bitcoin como garantia, velho. Como valor. E aí que eu falo pra você das 4 opções que você tem hoje de Bitcoin. Continua sendo uma moeda de troca. Continua sendo um meio de especulação. Continua sendo reserva de valor. Agora, principal, na minha visão, ele é um ativo gerador de valor. Ele gera valor pra mim. Exatamente. E esse movimento tá acontecendo. Sabe por que esse movimento tá acontecendo? Eu vou mostrar aqui pra você. Por quê? Bitcoin, olha a matéria do Criptofácil que saiu ontem. Na verdade, anteontem. Ontem, dia 7 de janeiro, ontem. Bitcoin assume protagonismo no crédito cripto e impulsiona a nova onda de DeFi institucional. Olha que loucura. A Galaxy Research acabou de soltar um relatório. Até vou deixar aqui para você, quem quiser. Vou botar no chat aqui, quem quiser. Eles soltaram um relatório que as predições para 2026, que em 2025 a quantidade de crédito colateralizado com Bitcoin superou 90 bilhões de dólares. Isso aqui é um retrato do quarto trimestre, tá? Então, provavelmente, no finalzão do ano, provavelmente isso aqui superou. Porque a turma tá fazendo exatamente isso que eu tô te falando. Exatamente isso que eu tô te falando. Olha só. A gente ultrapassou 90 bilhões de dólares de Bitcoin colateralizado com crédito. Ele fala sobre um empréstimo lastreado em criptomoedas. Olha que interessante. Entrou em nova fase de crescimento acelerado. E ó, eu já falo isso aqui há 6 anos, tá? Agora que a galera tá criando, agora que os maximalistas estão olhando pra ele e falando, caralho, isso é foda. Porra, mas você me chamou de shitcoiner, velho, quando eu falava isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eu já batia nessa tecla e você me chamou de shitcoiner. Agora todo maximalista tá falando em cartãozinho cripto pagando com SDT. Entendeu? Falando em colateralizar Bitcoin. Ó, dados recentes mostram uma mudança clara no comportamento institucional também, tá? Bancos, fundos e gestoras buscam eficiência, transparência e segurança. Nesse cenário, o Bitcoin volta ao centro das decisões estratégicas. Ó, a principal razão desse avanço está na busca por ativos sólidos como colateral. Instituições rejeitam altcoins voláteis. Elas querem previsibilidade, elas querem liquidez profunda. E, acima de tudo, elas querem Bitcoin. Olha só, isso aqui é o canto da sereia. É o mercado institucional dizendo, eu quero dar crédito. E eu chego e falo assim, eu tenho Bitcoin. E ele cresce o olho no meu Bitcoin. Só que eu falo para ele, eu quero pagar pouco juro. Ele fala, não. Eu falo, então eu vou na Aave. Aí ele fala, tá bom, vou diminuir meus juros. Para você garantir o pagamento com Bitcoin. Isso aqui no âmbito institucional. Isso aqui no âmbito de banco. Agora, quando eu tô falando tudo isso para você, eu tô falando de utilizar o DeFi.
Não tem banco, não tem mandar pro Bradesco, pro JP Morgan, pro Bank of America, pro Itaú. Não, 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 não. Pro Nubank, não, 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 não. É eu deixar o meu Bitcoin na minha carteira, obviamente embrulhado, tá? Mas é eu deixar o meu Bitcoin na minha carteira e conectar diretamente com o aplicativo descentralizado. Sem reporte, sem taxade, sem verificação, sem limite, sem travamento de conta, etc, 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 etc. Exato, Rafael. Perfeito a tua colocação. O Bitcoin é a base do sistema e o DeFi, as finanças descentralizadas, são a utilidade. É por isso que eu falo há tantos anos aqui para você pegar o teu Bitcoin e gerar valor com ele. Claro, tudo isso que eu estou te falando acarreta alguns riscos, é óbvio, né? Então, não quer ter risco nenhum. Bitcoin na tua carteirinha, escondida em cima da sanca de gesso e acabou. Aí tem risco nenhum, mas também não gera valor. Agora, quem quer comprar parcialmente esse risco pode pegar um pedacinho e gerar valor com isso. Então, o Bitcoin é a base desse sistema de crédito, de geração de valor, e o DeFi é a ferramenta que a gente vai utilizar para resgatar essa geração de valor. Isso é muito foda, cara. Só que uma coisa é eu, Zé Ruela, falando isso aqui há anos, né? O canal esse ano faz 8 anos. Eu falo sobre DeFi já tem uns 5. Para 6, talvez, não sei. 5 anos aí. 6, né? Desde 2020. Então nós estamos no 6º ano falando de DeFi. Eu tô repetindo isso aqui há 6 anos. E agora o institucional olhou e falou: caralho, não é que aquele barbudo louco tinha razão? E eu já te ensino isso há muito tempo. E eu vou te falar, o mercado ainda é um oceano azul. O mercado é um oceano azul. Não tem ninguém que conhece essa merda ainda. É pouca gente, velho. É muito pouca gente. Então, quem conhece elefante que chega no Rio primeiro, bebe água limpa, pô. E nós estamos bebendo água limpa direto da fonte, tem 6 anos, é ou não é, turma DeFi do Zero? Tem 6 anos que a gente tá bebendo água direto da fonte. É ou não é? Ó, o Liberdade Cripto diz, estou em 70% hold e 30% gerando valor no DeFi. Eu tenho um percentual parecido também, mais ou menos por aí. É que oscila, né? De vez em quando fica mais, de vez em quando fica menos, depende da... Mas é mais ou menos por aí. Barba, mas se a Eve o protocolo for hackeado, vou perder meu Bitica? Eu te ensino como é que você faz um seguro contra a Eve ser hackeado, ou o protocolo ser hackeado. Eu te ensino como você fica away sobre isso. Show? Show? Estou 50-50, Eduardo. Estou 50-50. 50% na Eve, 50% na wallet. Legal. Cada um vai saber qual risco quer tomar, né? Não sou eu que posso te falar, não, é 100%, não, é 1%. Cada um vai escolher o seu risco. Show? O R. Pasquarelli diz, DeFi libertador. O Walter diz, DeFi ilusão. Aí o Sandro responde o Walter, ele fala assim, eu tô aposentado desde 2023 de ilusão. Pois é. Então, o que acontece? Tudo tem dois lados, né? Tem o cara que chora e tem o cara que fica feliz. Aí você tem que escolher de que lado você tá, né? Show? Ó, o Felipe tá aí. E aí, Filipão? Bom? Já me inscrevi no DeFi do Zero, bora. Tamo junto. Show? Como que faz pra participar da próxima turma? É aqui, ó. Link tá na descrição. Tá fixado aí, tá no superchat, tá tudo aí. Ó, DeFi do Zero, a renda passola. Daqui 2 segunda-feiras, dia 19 de janeiro, eu vou abrir as inscrições. Tá? Quem pagar com o dinheiro ruim, que é o dinheiro do Estado, Lady Garsgen, né? Quem pagar com o dinheiro ruim, que é o real, e aí pode pagar no Pix, pode dividir em até 10 vezes, pode pagar no boleto, vai pagar o valor cheio do curso. Quem pagar com dinheiro bom, que é criptomoeda, e pode ser até XRP, tá? Eu converto para Bitcoin, não tem problema. Eu faço esse trabalho para você. Pode ser com stablecoin, pode ser com Bitcoin, Bitcoin via Lightning, pode ser com Ethereum, pode ser com a shitcoin que você quiser, o STT, o STC, shitcoin que você quiser. Tá? Vai pagar até 60% de desconto. Show de bola? Então quem pagar com dinheiro ruim, que é o dinheiro fiduciário, vai pagar o valor cheio. Quem pagar com criptomoeda, vai pagar com quase 60% de desconto. Show de bola? O valor do curso é R$ 2.500 para quem for pagar com o dinheiro ruim. Quem pagar com dinheiro bom vai pagar bem menos da metade do que isso. Tá bom? Show de bola? Eu não vou aumentar o preço da última turma que foi em agosto do ano passado para agora. Então,
bota seu nome, bota seu e-mail, eu vou mandar uns e-mails para você e no dia 19 eu vou te mandar já com desconto antecipado a abertura do curso. Lembrando, vai dar acesso ao P2P Ninja. Sim, vai dar acesso ao P2P Ninjas. Não aceito a FAFA. Aceita Lightning? Aceita Lightning. Aceita Lightning. Lembrando, inscrições, elas são na segunda-feira, dia 19, terça, dia 20, quarta, dia 21, quinta, dia 22. Quinta-feira, às 23h59, eu encerro as inscrições. Sexta-feira, dia 23, sábado, dia 24, domingo, dia 25, nós temos o nosso compromisso. Sexta, sábado e domingo. Se prepara que é um porradão, é um soco na cara de conteúdo. Nós vamos fazer uma imersão ao vivo, eu, você e milhares de alunos, os novos que entrarem e os antigos, tá? E pra gente ter acesso a todo esse conteúdo. Então, guarda aí na tua agenda 23, 24 e 25, é isso? 23, 24 e 25, né? Sexta, sábado, domingo. 23, 24 e 25, começando sempre às 3 da tarde, 15 horas horário de Brasília, e a gente vai até a noite adentro. Bora? Fica gravado pra você assistir depois e assistir quantas vezes você quiser. Só apontar o QR Code aqui, ó. DeFi do Zero, a Renda Passola, primeira turma de 2026. Vai ser a 15ª turma que a gente abre. Tá bom? Vou te ensinar várias técnicas, montinho, montão, como é que compra Bitcoin sem dinheiro novo, Bitcoin paga suas contas. Cara, você que tem Bitcoin, é holder de Bitcoin. Cara, você vai conseguir pagar suas contas, comprar mais Bitcoin e shortar o dólar, shortar o real, cara. Então, inscrições começam no dia 19 de janeiro. Se inscreve aí. E é isso.